Gente, fim do ciclo Gabigol no Flamengo. Ídolo perde a camisa 10. CBF paralisa o Brasileirão. E pós-jogo de Flamengo 4, Bolívar 0, goleada no Maraca. Fala aí, Urubuzada! Sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal do Urubuzinho, o seu canal mirim de notícias do Mengão. Tô chegando neste domingão com várias informações do maior clube do Brasil e do mundo, o nosso Mengão. Antes de começar o nosso vídeo, eu quero pedir a você, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, aproveita para compartilhar os nossos vídeos com os seus amigos rubro-negros e ative o sininho de notificações aqui embaixo para não perder nenhuma novidade que ocorre na semana do nosso mais querido. E o vídeo, ao invés de começar com um pós-jogo, hoje a gente começa com uma notícia urgente, porque a CBF anunciou a paralisação do Brasileirão devido às fortes chuvas que ocorrem no Rio Grande do Sul. Na última quarta-feira, a entidade oficializou que o torneio vai parar por 2 rodadas, a 7ª e a 8ª. Em nota, a entidade explica que atende a pedido dos 15 times dos 20 que disputam a Série A. Vai lembrar que o Bragantino, o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo eram contra essa paralisação. As rodadas adiadas são a 7 e a 8, que ocorreriam neste e no próximo final de semana. Se não houver mudança, o campeonato volta no dia 1º de junho, na 9ª rodada. Vai lembrar que o Inter, o Grêmio e o Juventude, os times gaúchos da Série A, não estão podendo nem jogar e nem viajar para outros estados, já que o aeroporto de Porto Alegre está fechado por conta da catástrofe ocorrida no estado. Com a paralisação, Flamengo e Vasco, que ocorreria no último sábado às 21 horas, pela 7ª rodada do campeonato, no Maracanã, está adiado. Além disso, Flamengo e Grêmio também ocorreria no Templo do Futebol, pela 8ª rodada, também será remarcado. As informações foram divulgadas pelo portal GE. E agora sim, o pós-jogo da goleada. Flamengo 4, Bolívar 0, em uma decisão pela 5ª rodada da fase de grupos, o Grupo E da Libertadores 2024, Maracanã, na última quarta-feira, às 21h30. Os gols do Flamengo: Gerson, antes do 1º minuto de jogo, com uma assistência craque do Cebolinha. Ayrton Lucas aos 38 minutos do 1º tempo. O Cebolinha também no 1º tempo aos 43, com assistência do Pedro. E o Pedro aos 56 minutos, já agora na 2ª etapa, também fez o quarto para o mais querido. Sem gols adversários, o cartão amarelo do Flamengo foi para o Gabigol por reclamação. A escalação que o time veio em campo: Rossi no gol, Varela na direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas na esquerda, Alan e De La Cruz de segundo volante, Arrascaeta completa o meio de campo, Gerson improvisado na ponta direita, Everton, Cebolinha na esquerda e Pedro na frente. Os desfalques: Bruno Henrique e Eric Pulgar. O primeiro com entorse no pé esquerdo e o segundo com entorse no tornozelo esquerdo. E vamos começar então com os destaques. A atuação do Mengão: impecável, incrível, inacreditável, melhor do que a atuação com o Corinthians. Incrível a atuação que o Flamengo teve. Quando critica tem que criticar, mas quando joga bem tem que elogiar. Afastou de vez a má fase, sem crise no Mengão. Uma goleada importantíssima no grupo e para o Flamengo. Nessa vitória também teve uma participação incrível do Tite, que acertou novamente. Não recuou o time, todo mundo para frente. Mesmo que estava 3-0, 2-0, o time continuou indo para cima. Alan, Cebolinha e Gerson, os destaques do jogo, jogando muito bem. O Gerson, como eu disse, quando é para criticar a gente critica, mas quando é para elogiar a gente elogia. Desde que passou a jogar improvisado pela ponta direita, tá muito bem.
assim como o Alan, que fez sua melhor partida com o manto do Mengão no jogo contra o Bolívar. Incrível a atuação desses três. Só que tem bom e tem ruim. O Pedro, um jogadoraço, segue mal. Fez um gol, mas continua ruim. Não tá aquele Pedro que a gente conhece. E aí tem o reflexo disso. O Pedro saiu e o Gabigol entrou. Só que a bola não chega no camisa 10. Ou melhor, no ex-camisa 10. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Calma. Então, Alan, Cebolinha e Gerson, incríveis, ótimos em campo. Tite acertando novamente. De La Cruz, um jogadoraço. Só que o Pedro tá mal, não é aquele 9 que a gente conhece. Com o fim da penúltima rodada, assim fica a tabela atualizada do Grupo E da Libertadores. Agora na tela você vai conferir. Milionários e Palestino foi o outro jogo do grupo pela quinta rodada. E a partida ficou no 1-1. Cada time garantiu um ponto. Com a vitória sobre o líder Bolívar por 4-0 no Maracanã, o Flamengo reagiu, subiu para a vice-liderança para a segunda colocação com 7 pontos e ameaçou o time boliviano. Com essa goleada no Templo do Futebol, o rubro-negro tirou bastante saldo de gols deles, enquanto ficou até lá na frente. O rubro-negro agora tem 4 de saldo de gols, enquanto o Bolívar apenas 2. Com isso, jogou o Palestino, que estava em segundo lugar e empatou com o Milionários, jogou ele para a terceira posição, também com 7 pontos, mas a equipe chilena perde no saldo de gols para o Flamengo. Além disso, o Milionários, próximo adversário do mais querido na Copa pela última rodada da fase de grupos, não tem possibilidade mais de nada na competição. Não consegue mais se classificar para as oitavas e nem para os playoffs da Sul-Americana. Assim, o Fla ficou bem perto da classificação, visto que uma vitória simples sobre o time colombiano, sobre o Milionários, classifica o clube carioca. Mas ainda também há uma pequena chance de virar líder, caso vença o Milionários e o Palestino ganhe do Bolívar na altitude, já que o Flamengo tem vantagem no saldo de gols. Além disso, na zona mista, vamos dizer assim, o Marcos Braz criticou a CBF pela decisão de paralisar o Brasileirão. A fala do vice-presidente. O que a gente não quer é que seja ampliada ainda mais a falta de jogadores da data FIFA. Nós, sábado, iríamos jogar com o Vasco e iríamos ter todos os jogadores disponíveis aqui. O que não pode é remarcar esse jogo para dentro da data FIFA, em que a gente não vai ter esses jogadores. Vale lembrar que o rubro-negro se posicionou contra a paralisação. E mudando de assunto, falar de convocação, porque a Conmebol anunciou que os jogadores que poderão ser convocados para a Copa América desse ano, pelas suas respectivas seleções, aumentarão de 23 atletas para 26 atletas. Com isso, após o atual técnico do Brasil, Dorival Júnior, convocar somente os 23 atletas que podiam anteriormente, ele poderá convocar mais 3 jogadores para completar a lista da seleção. Atuando bem, o Ayrton Lucas, o Fabrício Bruno, o Gerson são alguns dos principais nomes do Flamengo que podem ser chamados pelo treinador para a disputa de amistosos e também da competição continental. Vai lembrar que durante a Copa, o Brasileirão não vai parar. Então, caso eles sejam convocados, ficariam 9 rodadas se o Brasil for avançando na Copa, sem jogar pelo rubro-negro. E a programação, porque depois do jogo, depois desse jogaço pela Libertadores, o elenco do Flamengo recebeu a última quinta-feira de folga. Dessa forma, os jogadores do mais querido foram ao Ninho do Urubu na tarde da última sexta-feira, dia 17, realizando a sua reapresentação, visando o jogo contra o Amazonas pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024 na Arena da Amazônia, em Manaus. Vai lembrar que como o Brasileirão foi adiado, esse próximo compromisso, o jogo contra o Amazonas, vai acontecer só na próxima quarta-feira. E vamos começar a falar da sacanagem com a torcida, porque o Gabigol apareceu em foto divulgada, vazada na última quinta-feira, tomando cerveja com a camisa do Corinthians. Na quinta, então, no dia 16, quando o elenco rubro-negro recebeu folga, foi divulgada, foi vazada uma imagem
onde é possível observar o atacante utilizando o novo modelo de uniforme da equipe paulista, lançado no último dia 2 de maio. Vai lembrar que no dia anterior, na quarta-feira, o camisa 10 jogou a parte final de Flamengo 4, Bolívar 0, pelo Grupo E da Libertadores 2024, no Maraca lotado. As informações foram divulgadas pelo portal GE. E aí, depois dessa foto vazada, teve uma reunião com o Gabigol no Ninho do Urubu na tarde da última sexta-feira, onde o Flamengo decidiu punir o jogador pela foto com a camisa do Corinthians. O atacante foi multado e não utilizará mais o número 10 no uniforme do rubro-negro. O Flamengo informa. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração. A multa, como foi dita na nota aplicada, foi de 10% somente do salário do atacante. Todas as decisões anunciadas pelo clube, pela equipe e pelo mais querido foram tomadas por Marcos Braz. Só que aí o Gabigol, o anunciado que vai sair a camisa 10 das costas do uniforme dele, vai continuar com a camisa 10 na Libertadores, já que não é possível fazer a mudança com a competição em andamento. Só cabe a alteração do número se o Gabriel sair da lista do Flamengo no mata-mata e o clube entregar a 10 a um outro reforço, a um outro jogador. Os atletas do atual elenco têm de seguir com o mesmo número até o fim da competição. Como a gente disse em imagem vazada, o Gabigol aparece dentro da sua própria casa, vestindo a camisa do Corinthians e bebendo com os amigos. Entre eles, 2 funcionários do Flamengo, o supervisor Márcio Santos, de camisa preta, e o roupeiro Sidney Bernardes, ao fundo. Essa aqui foi a foto vazada para eu mostrar para vocês. Então pode ver o Márcio Santos de camisa preta e o Sidney Bernardes no fundo da foto. O clube também puniu o supervisor, que recebeu advertência na carteira de trabalho por questões hierárquicas. Após o vazamento, a assessoria de imprensa do jogador informou que a imagem era editada. No entanto, o clube confirmou que se trata de uma foto sem edição, segundo o portal GE. E o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, depois de ver a foto do Gabigol com a camisa do Corinthians, ficou incrédulo, assustado, inacreditável ao ver essa foto. O dirigente recebeu a imagem quando jantava com a esposa Ângela Machado na última quinta-feira também. Imediatamente, o Landim entrou em contato com o diretor de futebol Bruno Spindel, que ainda não tinha visto a imagem. As informações também foram divulgadas pelo portal GE. E sem renovar também. Além de multar e tirar a camisa 10, o Flamengo também não tentará a renovação de contrato com o Gabigol. Hoje a decisão seria essa. Vai lembrar que o vínculo do atleta com a equipe se encerra em dezembro desse ano. Com isso, um jogador importantíssimo e que tem, ou então tinha, um vínculo tão forte com o clube de regatas do Flamengo, a relação está, sim, perto do fim. As informações foram divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande e eu queria só falar no pronunciamento, só dizer uma coisinha aqui. Parabéns, Gabigol, por destruir a sua imagem no Flamengo, uma relação que você tinha tão forte com a nação, que te segurou, que te deu a mão durante esse tempo que você estava suspenso, durante esse tempo que você precisava de ajuda. A torcida nunca soltou a sua mão, sempre te ajudou e hoje você faz isso com a nação. É igual os torcedores falaram, a torcida do Flamengo te joga pra cima quando você precisa, faz cartaz, aliança com todo mundo quando é necessário. Mas também quando você faz uma sacanagem dessa, a torcida do Flamengo não é boba. Eles te jogam pra baixo do mesmo jeito que jogam você pra cima. Então eu só quero ver o próximo jogo do Maracanã. Você pagou com traição
a quem sempre te deu a mão. Fiz um pronunciamento meu, a minha opinião sobre isso, e o Gabigol deu o pronunciamento oficial dele depois da foto com a camisa do Corinthians. Além disso, o ex-camisa 10 não citou a imagem com a camisa da equipe paulista. Uma parte do pronunciamento dele que é um pouco longo. Hoje fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube, mas isso jamais vai apagar a história que construí com meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Mengão até o fim da nossa história. Te amo, Flamengo! Se você vestir uma camisa do Corinthians, a camisa de um rival, com um contrato até mais de meio ano com um outro clube, eu acho que apaga a sua história que você construiu com os seus companheiros, então, de equipe, sim. Gabigol já foi ídolo, mas hoje tá longe de ser. Se veste até a camisa do rival, uma camisa nova, não foi camisa velha, não foi camisa de jogador importante que ele ganhou, não, é uma camisa nova, lançada no dia 2 de maio. Que ídolo é esse, né? Que veste a camisa do Corinthians com contrato com o Flamengo. Que camisa 10 é esse? E no final ainda fala, vou dar a vida em campo pelo Mengão, te amo, Flamengo. Se amasse, não vestia a camisa do Corinthians, né? E não foi só eu, só a diretoria, só a torcida do Mengão que ficou irritado com essa foto. A patrocinadora master do Rubro Negro, a PixBet, que é uma casa de aposta, também não gostou nem um pouco, porque a equipe paulista tem a marca de outra casa de aposta concorrente no uniforme, a VaideBet. As informações também foram divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande. Para terminar esse assunto, depois de ser multado e perder a camisa 10, o Gabigol não participou do treino do Flamengo na última sexta-feira no Ninho do Urubu. Após a reunião com os dirigentes, em que foi oficializada essa punição, o atacante foi liberado do CT. Vai lembrar que o ex-camisa 10 não foi afastado e apenas liberado dessa atividade. No sábado, ele voltou ao Ninho para seguir com os trabalhos, segundo o portal UOL. E vamos mudar um pouco de assunto, sair desse assunto triste, desanimante do Gabigol e trazer para uma renovação de contrato. Porque o Lohan, em alta e com contrato válido somente até o fim de 2025 com o Mengão, tem conversas adiantadas nos bastidores com o Flamengo para uma renovação por mais 5 anos, até 2029, já que o contrato atual seria substituído por esse novo vínculo. A assinatura só não aconteceu ainda com o Clube de Regatas do Flamengo, porque a diretoria espera ele completar 18 anos em julho. Isso porque, pela legislação brasileira, jogadores menores de idade só podem ter contrato com um time profissional por no máximo 3 anos de duração. Então espere ele completar 18 anos para ele ser maior de idade, para ir renovar por um tempo maior, por 5 anos. A joia também receberá uma valorização dentro do clube, com um aumento salarial e na multa rescisória, que hoje é de 50 milhões de euros. No caso, 278 milhões 700 mil reais. As informações foram divulgadas pelo portal GE. Então, urubuzada, essas foram as notícias mais quentes e muito quentes, fervendo nessa última semana do nosso Mengão. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Tem muita gente que vê o nosso vídeo, mas não é inscrito aqui. Também siga o nosso Instagram, urubuzinho_10, porque essas notícias sobre o Gabigol, você que segue o nosso Instagram, acompanhou tudo por lá. Eu fiz enquetes, fiz perguntas, tudo por lá você acompanhou primeiro do que quando foi lançado esse vídeo aqui no canal do Urubuzinho. E esse vídeo tá saindo no domingo, não no sábado, porque como o jogo foi adiado, eu mudei o vídeo para ser postado no domingo, já que não teria jogo, então hoje não tem Mengão, mas o vídeo saiu hoje por conta da paralisação, porque eu não quero fazer um vídeo na quarta-feira e um só na outra quarta. Então esse vídeo só tá saindo hoje para atualizar vocês sobre as várias notícias do Mengão. Uma ótima semana que se inicia hoje e até a próxima! Valeu!